Já colocamos na linha o nosso outro convidado, né? Vai ouvir o outro lado agora, né, Potter? Eu acho que é o outro lado, sim. Eu acho que dá pra gente colocar exatamente como outro lado. Que é um ex-membro do coletivo Preto no Metal, Peter Jacques. Peter, acertei teu nome. É Peter, né? É Peter. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos, é um prazer. E aí, Peter, não sei se tu estava ouvindo antes o professor Judes falando com a gente, né, em cima disso tudo. Sim. Quem ligou o rádio agora, uma banda de black metal, teve o show cancelado, na opinião, amanhã em Porto Alegre, né, porque linkou-se a banda, enfim, com estudos, com algumas fotos, com declarações, geralmente mais antigas, e algumas delas não tão antigas assim, uso de símbolos nazistas, né, e aí começou um movimento, o professor Judes queria saber a opinião atual da banda, enfim, mas aí teve o cancelamento por pressões. Todos os lados possíveis foram ameaçados de morte aqui, né, familiares ameaçados de estupro, enfim, a coisa se tornou absolutamente baixa. E aí, Peter, o que tu tem para falar pra gente sobre isso? Enfim. O Peter, lembrando só que é jornalista, né, além de ex-membro do né? coletivo Preto no Metal, e sabe muito de black metal, é um estudioso do assunto, né? E aí, professor, eles só queriam chocar, eles são nazistas de verdade, enfim, dá uma luz pra gente nisso aí, por favor. Tá. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que nem eu, nem todas as pessoas que foram contra esse cancelamento corroboram ou concordam com qualquer tipo de ameaça de morte ou estupro para nenhum dos lados. Isso é crime, deve ser investigado e punido os responsáveis, tá? Em segundo lugar, também gostaria de deixar claro que nem todas as pessoas que estão contra o cancelamento do show são simpatizantes de qualquer tipo de ideologia supremacista, muito pelo contrário. Temos do nosso lado muitas pessoas que, como eu, são assumidamente esquerdistas, tá? E que se colocam também com total repúdio a qualquer ideologia supremacista. Por que fomos contra o cancelamento do show da banda? Nós fomos contra o cancelamento do show da banda porque o principal motivo que foi alegado pelo nobre deputado Leonel Hadi de a banda ter o show cancelado por ser assumida e abertamente nazista, o que não procede. Eu conversei com o professor de filosofia, Renato Judes, quando estourou toda essa polêmica, e questionei-o se porventura ele teria averiguado alguma letra da banda, algum material promocional oficial, merchandising oficial da banda, algum disco, algum material oficial da banda que pudesse corroborar com a denúncia, e ele negou, tá? O que acontece? Essa banda ela existe desde o fim dos anos 80, ela hoje ela é talvez o maior expoente da música norueguesa fora da Noruega, tá? É uma entidade, são pioneiros na cena black metal mundial. Black metal, para os leigos, ele não é um estilo realmente feito para deixar as pessoas felizes, tá? Eu comparo ao black metal como se fosse o filme de terror da música. Existem filmes de terror que muitas pessoas podem achar de mau gosto e repudiarem e não assistirem porque não tem nenhum tipo de preferência pelo estilo. Concordo e respeito. Porém, uma acusação de nazismo é uma acusação muito séria. Por quê? Porque em nenhum momento ninguém da banda foi alguma vez anteriormente acusado de nazismo. Em nenhum momento anterior a esse, a banda foi impedida de tocar pelo fato de ser ligada ao nazismo em nenhum lugar do mundo. Se vocês derem um Google, vocês vão verificar que essa informação ela procede. Em segundo lugar, o Mayhem ele foi recentemente premiado com o Spellman Prison, que é o prêmio equivalente ao Grêmio norueguês. Daí eu lhes pergunto, uma banda assumidamente nazista, ela ganharia algum prêmio oficial na Noruega? Eles foram também homenageados pelo Rock and Hall of Fame, até mesmo antes do A.H.A., que é um outro nome, né, de
da música norueguesa, e eles foram premiados e homenageados por esse prêmio. Daí eles perguntam novamente também, uma banda nazista, ela poderia ter esses tipos de premiações dentro da Noruega? Peter, o que o professor Pode falar. Juiz alega é que, pelo que o senhor disse, pelo que a gente ouviu também, tem fotos antigas da banda da década de 80, 90, principalmente, que mostram símbolos nazistas. Mas o professor está dizendo que tem até fotos mais recentes, como da turnê em 2019. O senhor teve conhecimento disso? O senhor chegou a ver alguma foto mais recente que tem alguma simbologia nazista? Fotos recentes de alguns integrantes ou fotos recentes da banda em si em material promocional? Ele foi específico? Ele falou da turnê específico. de 2019. Mas era um material promocional oficial da tour? Ele deu a entender que sim, com a camiseta, se não me engano, não lembro se com o Totenkopf, né, ou com o Wolfsangel, mas assim, a camiseta com o Totenkopf, ela foi montada num site antigo que chama-se T-Shirt Slayer. Esse site, ele é um site colaborativo, onde o fã vai lá, monta a estampa que quiser e eles fabricam a camiseta. Entendi. Não é do merchandising oficial. Tá? Isso já foi passado para ele. O que eu quero o senhor tocou uma coisa boa, o senhor fez uma pergunta para a Mari aqui, que é uma pergunta interessante, né? É da banda ou dos integrantes? A minha pergunta é, se separa isso, não se separa? Enfim, eu queria que o senhor ampliasse essa discussão. Então, aí eu deixo para cada pessoa. Existem pessoas que separam a obra do artista e existem pessoas que não conseguem. Por exemplo, quem lê H.P. Lovecraft consegue separar a obra do artista? O Monteiro Lobato, por exemplo, tem várias acusações que ele era racista. As pessoas conseguem separar a obra do artista. O que eu quero deixar claro aqui, Potter, que é o seguinte: o cancelamento da banda, do show da banda, foi usado o termo assumidamente nazista. E isso não é verdade. Por quê? Porque a banda não é assumidamente nazista. Inclusive, a banda tem show marcado para Tel Aviv para o próximo dia 29, inclusive com o flyer oficial enviado no inbox do Júlio. Pergunto-lhes a vocês novamente, a banda já tocou em Tel Aviv em 2020 também, com grande apoio da mídia local e com show saudável. Esse vídeo é achado com muita facilidade na internet. Lhes pergunto novamente, uma banda assumidamente nazista teria um trânsito tão confortável no Estado de Israel? Não teria. Não, talvez não, mas Peter, uma dúvida que eu fiquei, assim, tudo bem, eles não são assumidamente nazistas, mas então eles podem ser de maneira assim mais velada nazistas? Isso quer dizer que membros da banda, de fato, já deram declarações nazistas contra a mistura de raças, já usaram símbolos, enfim. Claro, assumidamente, então, não são. Mas veladamente nazista é um problema grave também. As pessoas têm o direito de não querer... Mas o senhor conhece a banda... Vocês conhecem a banda Ratos de Porão? Sim. O Ratos de Porão, no fim dos anos 80, o João Gordo subia no palco e falava morte a todas as bichas, com perdão das palavras. O Ratos de Porão tinha esse tipo de discurso no fim dos anos 80. O Ratos de Porão não é uma banda nazista. Inclusive, o João Gordo hoje é um ativista antifascista. Tá? A banda Slayer, por exemplo, tem as mesmas fotos dos integrantes usando Totenkopfs, usando suásticas, também entre o fim dos anos 80 e o começo dos anos 90. Alguma vez se cogitou a hipótese de cancelar o show do Slayer aqui no Brasil? Tá, mas desculpa, Peter, não, mas a minha pergunta é, os caras da banda Mayhem são nazistas? Ou tem elementos para dizer que sejam? Eles, como CPFs. Como CPFs, eu não os conheço pessoalmente. O que eu posso dizer que, recentemente, em 8 de março de 2022, eles fizeram um show e e receberam no seu camarim o Gelo Biafra do Dead Kennedys, que é um cara punk, líder do Dead Kennedys, enfim. Um dos próprios pessoas que estão funcionando o show do Mayhem me falou, tá, que jamais o Gelo Biafra tiraria foto com algum simpatizante ao nazismo. Essa foto ela está notória.
E tá? por que será, me ajuda a entender, que a banda nunca se retratou oficialmente dizendo que repudia qualquer apologia ao nazismo? Porque essa é a primeira vez que a banda tem problemas com esse tipo de coisa. É a primeira nunca vez foi questionado na antes. história. Nunca. A banda ela é um membro contumaz, eles são muito frequentes no Wacken Open Air, que é o maior festival de metal do mundo, que acontece na Alemanha. Todos aqui sabemos que a Alemanha é o país que tem as leis antinazismo mais rígidas do mundo. Eles já foram contratados da maior gravadora de metal do mundo, que chama-se Century Media, que também é alemã, que também é do país que tem as leis mais rígidas contra o nazismo do mundo. Então, assim, eles têm trânsito livre na Alemanha, em Israel, eles jamais foram impedidos de tocar em nenhum lugar por estar relacionado ao nazismo. É a primeira vez na história da banda, então. Porto Alegre é a primeira vez na história dessa banda que ela é impedida de tocar por essa razão. A acusação de nazismo, sim. Eles já tiveram problemas com anticristianismo, o que não é crime, com material de violência, porque tem algumas capas realmente que são, principalmente de discos antigos, que são, podem ser vistas como problemáticas, mas nazismo, como foi usado, não. Então, assim, eu não quero aqui mudar a opinião de ninguém e também acho que esse cancelamento não tem mais volta, até porque se criou um clima de guerra entre quem era contra e quem era a favor, e realmente não haveria segurança suficiente para o show acontecer. Então, acho que a produção foi prudente. O que eu estou fazendo aqui nesse momento, tá? Eu quero deixar claro que esse cancelamento abre um precedente perigoso. Por quê? Porque foi um cancelamento que foi uma denúncia feita por pessoas leigas, tá, Potter? E pessoas leigas podem interpretar qualquer coisa como problemático, entende? Pois é, mas eu quero dizer aqui que eu sou contra esses cancelamentos, enfim, cancelamentos eu digo de pessoas e tal, mas eu acho que aqui tem alguns casos de que eles tenham se manifestado talvez individualmente de maneira, se não nazista, mas de maneira preconceituosa, né? Acho que isso ocorreu e não houve uma retratação por isso. Minha dúvida é isso de fato? Só para a gente tirar esse receio. Existiram declarações realmente preconceituosas, homofóbicas, né? Talvez num contexto anterior que hoje eles não repetiriam. Mas houve isso. Isso. Antimistura de raças houve também no fim dos anos... No meados dos anos 90, houve críticas à homossexualidade e também houve críticas à mistura de raça, tá? Certo. Porém, entretanto, o Júdice falou que a banda não se retratou. A nota foi lançada, tá? O problema é que essas pessoas não estão contentes nunca com nada. Assim que a nota da mesma forma pública, que o senhor disse que não tem evidências em canais oficiais da banda de que eles são nazistas, a alegação do Júdice é que não tem um canal oficial da banda divulgando uma nota com retratação. Mas eles lançaram uma nota agora, 3 dias. A nota foi lançada para a produção da turnê e foi difundida pela imprensa pela produção da tour, para a produção do Show de Brasília. Eles dizem a nota é pública e notória. Isso, eles dizem o seguinte na nota: embora relatos contrários a isso tenham circulado no passado a respeito de membros individuais da banda, isso é algo distante e nunca foi considerado como nenhuma forma de posição oficial para a banda, né? Se referindo a esse tipo de visão preconceituosa ou nazista. E aí dizem que qualquer forma de julgamento baseada na vivência de uma pessoa, na sua cor de pele, preferência sexual ou qualquer coisa que eles não possam ter o controle a respeito é um ato de fraqueza e será rejeitado pela banda. Essa nota oficial da Mayhem de 2 ou 3 dias atrás. Peter, é um assunto absolutamente gigantesco. Tu também voltarás ao timeline, por favor, para a gente continuar falando de outros assuntos, talvez esse também. Obrigado pelo teu carinho e teu tempo hoje de manhã aqui. Eu só quero deixar claro, então, Walter, que é muito covarde o que estão fazendo com as pessoas que se posicionaram contra
o cancelamento do Mayhem em específico, porque existem pessoas de esquerda, existem pessoas que são totalmente contra o nazismo, qualquer tipo de supremacista, qualquer tipo de discurso segregacionista, e estão colocando todo mundo no mesmo balaio. O próprio deputado Leonel Hadi já foi meu parceiro para derrubar eventos de banda realmente nazistas, tá? Que iriam acontecer tanto em Canoas quanto em Parobé. Eu fui parceiro dele naquela ocasião. Então, eu só deixo o questionamento. Por que não foi feito a mesma coisa? Por que não foi consultado as pessoas realmente da cena antes de fazer a denúncia? O que acontece é que aconteceu um efeito manada, onde há pessoas que são notoriamente contra o nazismo e pessoas que são notoriamente sérias dentro do movimento metal extremo no Rio Grande do Sul estão sendo ameaçadas de apanharem na rua por estar com camiseta de determinada banda. Isso é um precedente extremamente perigoso e não deve mais acontecer. Perfeito. Peter Jacques, muito obrigado pelo carinho. Volte sempre aqui. Muito obrigado. Tchau.